Muito bem, vamos dar continuidade aqui no segundo módulo aqui do nosso curso de Microsoft Azure do zero, onde a gente vai continuar aqui a discutir os principais componentes da arquitetura do Azure e vamos começar falando sobre agrupamento lógico. Existem grupos de recursos para ajudar a gerenciar e organizar os recursos do Azure. E ao colocar recursos de uso, tipo ou local semelhante, você pode fornecer alguma ordem e organização dos recursos criados pelo Azure. Esse agrupamento lógico e o aspecto em que vamos discutir aqui tem muita desordem, né? Você pode criar ali muitos ambientes, muitos recursos, e aí você precisar organizar esses recursos num agrupamento lógico, até para você não se perder. Porque se você tem ali, imagina na sua empresa, se você tem várias redes ou vários ambientes físicos, filiais da sua empresa, e você precisa definir um agrupamento, o Microsoft Azure te ajuda a fazer esse agrupamento lógico com com um tema lá que a gente vai ver aqui dentro daqui a pouquinho, que é o Resource Group, né? A outra coisa é o ciclo de vida. Se você excluir, por exemplo, um grupo de recursos, todos os recursos contidos também nesse mesmo grupo serão excluídos. E a organização dos recursos por ciclo de vida pode ser útil, pode te ajudar em ambientes de não produção, onde você pode estar fazendo algum lab, algum experimento, né, e mais tarde você precisa eliminar só aquela parte. Você pode fazer isso, né, garantindo ali o ciclo de vida do seu ambiente. E os grupos de recursos facilitam a remoção de um conjunto de recursos de uma só vez, né? Os grupos de recursos também são um escopo para essa aplicação de permissões de controle de acesso baseado em função, que é o RBAC, né? E essas aplicações, ao você aplicar, na verdade, essas permissões do RBAC, né, num grupo de recursos, você pode facilitar a administração e limitar o acesso para permitir apenas o necessário para aquele grupo, né? Então, quando a gente vai criar um grupo de recursos, você pode criar com os seguintes métodos, por exemplo. Você pode botar lá portal do Azure, um Azure PowerShell, uma SLI, né, uma lista do Azure, ou modelos, ou o SDKs do Azure, por exemplo, se você está fazendo um projeto em .NET ou em Java. Então agora vamos fazer o seguinte, né, eu vou mostrar para você aqui no navegador. Então vamos pular para lá, como que a gente pode criar um grupo de recursos no portal do Azure, né, para você ir acompanhando. Então vamos lá para o navegador, para a gente poder ver como a gente vai fazer isso, certo? Então vamos lá. Então vou entrar aqui no portal do Azure, né, a gente tem aqui a conta que eu criei, né, na nossa última aula, né, vou entrar com a senha aqui, que já deixei guardado. Uma lembrança aqui de segurança, eu só deixo guardado minha senha, porque esse é meu notebook pessoal, então aqui eu sei, só eu mexo nele, o risco de vazamento de segurança é pequeno, então eu já deixo minha senha salva, mas tem que saber o que você está fazendo. Vamos entrar aqui então no nosso portal do Azure, está carregando aqui, para a gente poder fazer essa primeira atividade aqui, né? Mais tarde a gente faz esse tour, né, para a gente poder começar. Então aqui, ó, só para a gente ver, antes de tudo, aqui, ó, tem os serviços do Azure que a gente pode criar, tem máquinas virtuais, serviços de aplicativo, contas de armazenamento, banco de dados, tem uma série de coisas aqui, depois a gente navega em cada uma delas. Mas eu vou criar um novo recurso, então eu vou clicar aqui, ó, em criar um recurso. Então aqui, ó, na pesquisa, né, do Marketplace, eu vou botar aqui, né, o que a gente quer criar, que é um grupo de recursos. Dou Enter para pesquisar o grupo de recursos. Abrindo a tela aqui, né, do grupo de recursos, é o primeiro item aqui que nós vamos criar, né, clicando aqui, ó, em grupo de recursos. E no grupo de recursos nós vamos criar os nossos recursos. Então vamos deixar carregar aqui. Muito bem, ó, já abriu aqui. Então, a primeira coisa aqui, ó, na assinatura, a gente está vendo essa avaliação gratuita, né, que a gente está usando aqui.
o grupo de recursos, eu vou usar o mesmo nome que está lá na documentação, né, no PDF que eu deixei para a gente poder estudar sobre esse material, né, o nome que nós criamos lá, já dei um Ctrl C, tá aqui, ó, eu vou usar esse NSFT Learn Core Infrastructure Region, né, região, e eu vou escolher aqui a região que é onde nós vamos criar essa máquina virtual. Então lembra que a gente viu no mapa, em várias localidades, a gente vai escolher uma região onde nós vamos subir o serviço. Vocês veem que tem aqui ó, o centro-sul dos Estados Unidos, o leste, o oeste, a Austrália, o Reino Unido, né? Cadê o Brasil aqui? Vamos ver se a gente acha, ó, Canadá, vários lugares na Europa, né? Aqui ó, América Central, Ásia, Pacífico, né? Cadê o Brasil aqui? Não achei. Então para essa máquina virtual, lembra que a gente falou que tem algumas limitações? Ah, tá aqui, ó, não, o Brasil tá aqui, ó, sul do Brasil. Poderia clicar e escolher sul do Brasil, por exemplo. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar aqui no Brasil, né, o nosso grupo de recursos. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, no botãozinho revisar, mais criar nosso grupo de recursos. Né? Então, a gente criou aqui, ó, tá aqui, criar, muito bem. Muito bem, criamos, né, grupo de recursos criado aqui em cima, ó, né, você criou o seu grupo de recursos. Então vamos lá para ele para a gente ver como ele tá aqui, ó, criado o nosso grupo de recursos com assinatura, né, que é uma avaliação gratuita, né, mas se você depois usar uma conta paga, você muda, né, clica aqui para adicionar marcadores. Então assim, o nosso primeiro grupo de recursos está criado, certo? Então vamos agora avançar mais um pouquinho aqui no nosso grupo de recursos. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver aqui a visão geral. Acho que é onde a gente já está. Deixa eu ver se é aqui mesmo que eu preciso ir. Vamos só ver aqui. Já está aqui grupo de recursos. Vou vir aqui. Isso mesmo, tá certinho. Então assim, a gente vai vir aqui ó, nesse botãozinho aqui de mais, de adicionar, e vamos criar uma rede. Vamos criar aqui uma rede nova. E para isso a gente vai procurar uma rede virtual. Vamos procurar ela aqui para a gente poder criar agora mais um recurso, que é uma rede virtual que nós vamos criar. Está aqui, ó, primeiro item, rede virtual. Vamos clicar nela, criar aqui no botão criar, para a gente implantar esse recurso. Tá? Enquanto está criando aqui, ó, avaliação gratuita. Então vamos criar aqui um novo nome aqui, que vai se chamar... Não, peraí. Grupo de recursos, já está certinho. Nome da instância aqui. Vamos colocar aqui esse nome que também está lá no exercício, até para você acompanhar do jeito que a gente está fazendo. E eu vou manter ela aqui no sul do Brasil também. Então eu vou criar essa rede. Clicando aqui embaixo, revisar mais criar. Vamos colocar aqui, né, criar a rede. Tá criando, demora um pouquinho. E muito bem, quando a gente vier aqui, ó, clicamos aqui em criar e a implantação foi concluída com sucesso. Vamos olhar aqui como é que está a nossa página inicial. Nós temos aqui os nossos recursos e dentro dele temos aqui a nossa rede criada, ó, a nossa rede virtual está criada aqui no sul do Brasil, aqui dentro da nossa infraestrutura de recursos. Então, só para a gente seguir aqui, né, a gente continuar, vamos criar mais uma rede virtual. Então a gente vai pegar aqui, ó, rede virtual, né? Vamos pro... Opa, acho que eu digitei virtual errado. Deixa ele buscar aqui. Deixa eu corrigir. Rede virtual, ele já achou. Então vamos aqui, ó, rede virtual, vou criar mais uma, só para a gente acompanhar. Vou criar com o mesmo nome, né? Final 2. Vamos criar aqui no mesmo lugar, no sul do Brasil. Revisar e criar. Avançar aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci no vídeo anterior, eu corrigi, vou colocar aqui, ó, avançar para endereços IP. Né? Vamos criar aqui uma outra rede de endereços IP. Vou pegar aqui lá no nosso exercício, ó. Tá aqui, uma segunda rede de endereços IP. Colocar aqui, criar uma
subrede também com o mesmo endereço. Deixa eu ver. Adicionar um espaço de IPv4 não precisa adicionar uma subrede. Vou pegar aqui, né? Vou botar aqui como default também. Adicionar e avançar para segurança. Todo o resto eu deixei do jeito que tá certo? Então avançar aqui, ó, não mexi em nada de segurança. Vou revisar e criar, não vou olhar mais nada, só para a gente poder criar então mais uma rede virtual, mais uma subnet. Tá tudo direitinho. Eu vou criar duas redes, né? Vamos olhar lá, ó. Tá criando, a implantação está em andamento, criando a nossa segunda rede. A implantação foi concluída. Vamos voltar para os recursos, só para a gente ver aqui como é que estão aqui. Página inicial. Vou voltar aqui no nosso recurso de infraestrutura e deixa eu ver o que tem aqui. Como é que tá a nossa... tá aqui, ó, rede virtual 1 e 2 criada com êxito, certo? Então vou voltar aqui para nossa página principal. Então, como você pode ver aqui no nosso grupo de recursos, agora contém, né, esses dois recursos de rede virtual, porque especificamos em nossa implantação, né, em qual grupo de recursos queremos que as nossas redes virtuais aqui sejam inseridas. Poderíamos criar recursos adicionais dentro de cada grupo de recursos, ou criar recursos a mais nessa assinatura que nós temos, né? Ao criar esses recursos, você geralmente tem a opção de criar um novo grupo de recursos como alternativa ao uso do grupo de recursos existente. E isso simplifica um pouco o processo. Mas, como você vê em nossa organização, pode levar a recursos espalhados em grupos de recursos em toda essa organização. Então, como você pode usar grupo de recursos para uma vantagem da sua organização, existem algumas diretrizes e práticas recomendadas que podem ajudar nessa organização. Primeiro, uma convenção de nomenclatura existente. Você pode começar usando uma convenção de nomenclatura compreensível. Nomeamos no nosso grupo de recursos lá o NSF Learning Core Infrastructure. Fornecemos algumas indicações sobre o que é usado, o NFS Learn, os tipos de recursos contidos em infraestrutura principal e o tipo de recurso em que ele é proprietário, que ele está inserido, que é o RG. Esse nome, descrito, nos dá uma ideia de como é melhor definido. Se tivéssemos usado My Resource Group, meu grupo de recursos, não teríamos uma ideia de como é que a gente pode usar esse recurso. Nesse caso, podemos deduzir que provavelmente existem partes principais de uma infraestrutura que são contidas dentro desse grupo. E se criarmos redes virtuais, contas de armazenamento ou outros recursos adicionais dentro da própria empresa, ela pode considerar uma infraestrutura principal. E poderíamos colocar aqui também, para melhorar a organização dos nossos recursos, as principais convenções de nomenclatura podem variar muito entre empresas ou mesmo dentro da própria empresa. Os princípios de organização de grupos de recursos, os grupos eles podem ser organizados de várias maneiras. Podemos dar uma olhada em alguns exemplos. Podemos colocar todos os recursos que estão na infraestrutura principal nesse grupo de recursos, mas também poderíamos organizá-los por tipo de recurso. Por exemplo, a gente pode colocar todas as redes virtuais em um grupo de recursos, todas as máquinas virtuais em outro grupo de recursos, todas as instâncias do Azure de banco de dados em outro grupo de recursos, como eu estou mostrando aqui nessa imagem aqui para você. Poderíamos também ver aqui como organizá-los em ambientes de produção, de desenvolvimento, de qualidade. A gente podia criar aqui vários grupos de recursos, e nesse caso eles teriam em grupos de recursos diferentes, todos esses
definidos, né, da forma que você achar melhor. Podia botar em finanças, marketing, RH. Então, você podia definir ali grupos de recursos da maneira que você achar melhor para o seu ambiente, certo? Muito bem, paramos por aqui nessa explicação aqui dos componentes, né, da criação de redes virtuais e de um ambiente de infraestrutura. Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima aula.